E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história de transformação. Sabe, um daqueles momentos decisivos que pegou uma fé que nasceu ali num cantinho do mundo e a fez explodir, se espalhar por toda a parte. E aqui está o grande X da questão. Pensa bem, como uma mensagem que está super ligada a uma cultura, a um povo, com tradições e etnias bem específicas, como é que ela consegue quebrar essas barreiras e falar com todo mundo? Se tornar universal? Então, o mais curioso é que a resposta para essa pergunta gigantesca está num único momento, um encontro. Toda essa mudança global não começou com uma guerra, nem com um decreto de um imperador. Começou, olha só, com duas pessoas de mundos totalmente diferentes se encontrando. É uma história em tanto. Para a gente sacar a importância desse encontro, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o cenário. O mundo antigo era super dividido. Pensa assim, social e religiosamente existia um muro, bem claro, uma linha mesmo, que separava os judeus de todo o resto do mundo. E quem estava do outro lado desse muro? Era chamado de gentil. E olha, isso não era só uma palavra. Era uma categoria que definia a vida da pessoa. Definia com quem se podia sentar para comer, onde se podia rezar. Definia tudo. Só que essa divisão não era tão simples, tipo preto no branco. Tinha umas nuances aí no meio. Claro, tinha os judeus de nascença, aí tinha os prosélitos, que eram gentios que se convertiam de vez, com tudo que tinha direito, incluindo a circuncisão para os homens. Mas, e aqui fica interessante, tinha um terceiro grupo, os tementes a Deus. Eram gentios que curtiam o judaísmo, admiravam, mas não chegavam a se converter totalmente. Ficavam ali numa espécie de zona cinzenta. E essa galera do meio, eles são a chave para a nossa história. Então, desde o comecinho, essa nova fé já começou a testar os limites, sabe? A cutucar essas fronteiras que todo mundo achava que eram fixas. A mensagem tinha uma força própria que empurrava ela para fora, para além dos muros. E a ordem inicial já dava a letra. Não era para ficar só em casa, não. A rota já estava traçada, um plano de expansão bem claro. Começar em Jerusalém, ir para a região em volta, depois para os vizinhos e, no final, até os confins da terra. O mapa do mundo já estava na mesa desde o primeiro dia. E o livro de Atos mostra exatamente essa progressão acontecendo. Primeiro, em Pentecostes, a barreira da língua simplesmente some. É incrível. Depois, vem a perseguição, que, olha que ironia, acaba sendo o motor para a galera se espalhar e levar a mensagem para mais longe. E aí, a gente vê Filipe quebrando mais barreiras, falando com os samaritanos, que eram tipo os vizinhos mal vistos, e até com o oficial da Etiópia. Cada passo desses era mais um muro vindo abaixo, fosse de língua, de geografia ou de cultura. E aí vem um momento chave. O oficial etíope, que não era judeu, pergunta na lata: o que me impede de ser batizado? E a resposta é revolucionária. Ninguém diz: primeiro você tem que virar judeu. Não. A única condição era uma: acreditar. Simples assim. Isso foi um divisor de águas. Estabeleceu que a porta de entrada era a fé, e não sangue ou etnia. Agora a gente chega no ponto alto da nossa história. O palco está montado para um encontro que vai, literalmente, mudar tudo. E os protagonistas são dois homens que, num dia normal, provavelmente nem se falariam, muito menos dividiriam uma refeição. De um lado, a gente tem Pedro, o apóstolo principal, a referência totalmente mergulhado na tradição judaica. Do outro lado, Cornélio, um centurião romano, um oficial do exército que ocupava a região. Ele era um cara bom, respeitado, um daqueles tementes a Deus. Mas o ponto é, ele era gentil, ele estava do lado de fora do muro. O que acontece a seguir é tipo uma coreografia divina. É impressionante. Cornélio recebe a visão de um anjo. Praticamente ao mesmo tempo, a quilômetros de distância, Pedro tem uma visão super estranha com um monte de animais impuros. E uma voz diz 3 vezes para ele: não chame de impuro o que Deus purificou. E assim que a visão acaba, pá! Os mensageiros de Cornélio batem na porta dele. É uma sincronicidade que não tem como ignorar. E essa é a frase que vira a chave de tudo. Não chame de impuro o que Deus purificou. Pensa no peso disso. É uma ordem que vai contra séculos de tradição, de lei. A visão não era sobre comida, era sobre pessoas. Era Deus preparando Pedro para entender que aquela divisão antiga entre puro e impuro, entre judeu e gentil, estava com os dias contados. E o resultado desse encontro foi um verdadeiro terremoto teológico. A coisa era muito maior do que só Pedro foi visitar um gentil. A questão era sobre a própria essência da adoração a Deus. E aqui está a sacada principal da nossa análise. A forma como a Bíblia descreve a fé do Cornélio não é por acaso.
O autor do texto usa palavras muito específicas, uma linguagem que remete diretamente aos sacrifícios feitos no templo para falar das orações e da caridade dele. Vamos fazer uma comparação rápida para ficar claro. A adoração tradicional era no templo, um lugar físico cheio de regras. Os sacrifícios eram coisas físicas, animais, grãos, e os gentios, como Cornélio, não podiam nem entrar nas áreas principais. Já a adoração do Cornélio era outra coisa. Eram as orações dele, a caridade dele, e o texto deixa claro que Deus aceitou isso diretamente, sem precisar do sistema do templo. E os detalhes na linguagem são incríveis. O texto fala que as orações e a caridade dele subiram até Deus, que é a mesma imagem da fumaça do sacrifício subindo do altar. Os atos dele são chamados de memorial, que é um termo técnico usado para certas ofertas no templo, e ele orava continuamente, o que lembra os rituais que aconteciam sem parar no templo. Ou seja, o autor está dizendo com todas as letras. O que Cornélio fazia era um sacrifício tão válido quanto os do templo. E aí que esse evento, esse encontro único, vira o jogo. Esse é o momento que permite que uma fé que era local se transforme em algo verdadeiramente global. Porque, no fim das contas, a história de Cornélio não é sobre um homem só. Ele ali representava um mundo gentil inteiro. A aceitação dele foi o sim definitivo de Deus para todos os não-judeus. Foi o sinal verde, a base teológica para levar essa mensagem para todo o Império Romano e para o mundo. A porta se abriu de vez. E essa é a conclusão do próprio Pedro, o momento em que a ficha dele cai. Ele fala: agora eu entendi, Deus não tem favoritos. O que importa não é nacionalidade, não é etnia, o que importa é temer a Deus e fazer o que é certo. Essa ideia virou a nova bússola. Então, para resumir, a base do relacionamento com Deus mudou radicalmente. Deixou de ser sobre etnia, sobre rituais, e passou a ser sobre fé e sobre piedade. Sobre o que está no coração e o que se faz na prática. Aquele muro simplesmente veio abaixo. E isso nos deixa com essa pergunta para a gente pensar. A história de Cornélio é exatamente sobre isso, um muro que vira uma ponte. Aquilo que antes separava as pessoas se tornou o caminho que permitiu que essa fé viajasse para o mundo todo. Uma transformação que, de certa forma, reverbera até hoje. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.